Oi, tudo bem? É, Se eu quero ser bem honesta, eu tô até com frio na barriga, porque faz tempo que eu não volto, né? Tudo bem com você? Como é que você tá? É, Bom, vamos lá. Hoje o tema vai ser um pouquinho espinhoso, tá bom? Então vamos sentar, respirar fundo. Nossa, eu tô real nervosa, porque assim, eu tava gravando isso antes, e aí eu fiquei pensando, tipo, cara, será que eu quero falar isso desse jeito? Mas eu acho que como é a única maneira que eu acho que precisa ser dita, então vamos lá, né? Oi, tudo bem? Pra você que não me conhece, meu nome é Luana. Mas você pode me chamar de Luli, ou de Lua, ou de Carol, ou de Laura. Me chamaram de Laura esses dias, eu achei conceito. E esse aqui é o meu observatório, onde eu trago alguns questionamentos sobre a vida, no geral. E sobre coisas que eu consumi e que eu li e que me fizeram pensar sobre, de novo, a vida, no geral. É, Hoje eu tô aqui pra falar sobre esse livro aqui, Aurora, O Despertar da Mulher Exausta, da Marcela Ceribelli, que inclusive eu descobri lendo esse livro que é filha da Renata Ceribelli, aquela jornalista, sabe? Enfim, eu acho que eu preciso dar um contexto de como eu cheguei nesse livro antes da gente continuar. Porque eu acho que faz sentido pra quando eu for falar sobre o conteúdo desse livro no geral. Não à toa, o nome desse episódio é Amiga, eu acho que a gente precisa tirar uma sonequinha, porque todas nós estamos exaustos. E eu acho que essa exaustão, ela perpassa pelo motivo de eu ter começado a ler esse livro. Eu comprei esse livro no ano passado, no final dele, quando eu tava ficando muito maluca da minha cabeça. E eu acho que vocês acabaram percebendo, né, no ano passado. E dado o meu sumiço também, eu acho que isso ficou meio nítido. É, Em relação à minha performance. Olha aí, que coisa. No dia a dia. E aqui eu acho que eu vou acabar encavalando um assunto no outro, né? Porque a Marcela, ela falou muito sobre performance também dentro desse livro. E sobre como a gente se cobra muito pra performar coisas. E, enfim. Como estamos todos botando máscaras todo dia, o dia todo, e performando coisas todo dia, o dia todo, eu acabei entendendo que eu estava performando praticidade em excesso. E como tudo em excesso é ruim, vamos botar assim, eu virei pra um professor meu e falei assim, cara, eu tô me sentindo muito desconectada da minha criatividade e da minha sensibilidade no geral, assim, sabe? E aqui a gente vai falar sobre, entre muitas aspas, tá? Porque eu não gosto de como isso é tratado. Mas vamos lá. Da minha energia feminina. Se bem que energia feminina não é só sobre sensibilidade, é sobre criação. E eu questionei isso pra ele porque eu estava me sentindo muito, de novo, deslocada da minha energia criativa. E aí ele virou pra mim e falou assim: Você já leu Mulheres que Correm com os Lobos? Então, se você tá vendo seu áudio, estou mostrando o livro, tá? E eu disse: Não. E aí ele disse: Antes de você fazer essa cara, que tal você ler esse livro? Por que eu fiz essa cara? Porque eu fiquei pensando, de tudo que eu acabei consumindo sobre esse livro, no geral, eu acabei pensando que ele era mais uma mulher tilelê vindo falar sobre energia feminina, tipo, ai, nossa, ai, porque energia feminina é ser delicada, blá, 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 blá. E aí já entendemos aqui que eu, Luana, entendo energia feminina como energia de criação num geral, né? E não só tipo, ai, engravidei. Não, calma, não é bem por aí. Né? É energia de criação e destruição, a energia da natureza, num geral, e tudo mais e tal, e etc. E aí eu fiquei pensando, durante muito tempo, que Mulheres que Correm com os Lobos era sobre domesticação feminina. Pensei errado, tá? Clarissa, mulher, de onde você estiver, eu peço perdão. Mas, e agora eu vou falar muito sobre
outras coisas que já perpassaram esse canal, esse lugar em que eu falo com você, minha querida, meu querido, minha querida. Eu entendi que o meu foco estava sendo roubado pela 59ª vez pelo celular, obviamente. E pelos cansaços da vida, né, no geral. Então, quando eu vi esse livro, que é uma lapada, são 501 páginas, tirando notas e agradecimentos e tudo mais. E eu vi esse livrinho aqui, né, uma vozinha na minha cabeça falou assim, quando eu fui comprar o Mulheres que Correm com os Lobos, leva esse daí também, vai que... né? Eu já seguia a Óbvios no Instagram e já tinha ouvido um ou outro episódio do podcast da Marcela, mas nunca botei muita fé, porque eu sempre fui muito mais com a Lela Brandão do que com a Marcela. E aí, comprei o livro. Comecei a ler o da Clarissa primeiro, porque esse era o plano. Só que aí, 501 páginas, e eu falei assim, quer saber? Por mais que antigamente eu tenha lido, sei lá, as Crônicas de Gelo e Fogo muito rápido, quase a saga toda, muito rápido, eu acho que eu não vou conseguir ler esse livro tão rápido quanto eu gostaria. Porque, de novo, né, a gente quer ficar performando que lê na internet. Então, eu acho que eu vou começar pelo fácil. Comecei. Esse aqui que deve ter 200 e... Peraí, deixa eu ter certeza, pra eu não falar merda. Ele tem 266 páginas, porque ela fala muito sobre, tirando, né, referências, agradecimentos, etc. Porque ela também traz pra conversa muito sobre psicólogos, filósofas, né, psicólogas, na sua grande maioria, pra conversa, pra poder embasar o grande olhar que ela tem pra ser mulher hoje em dia, né? E aí, comecei a ler no final de janeiro. Terminei em abril. Você deve estar pensando comigo aqui, walk with me, vamos lá. Fiquei me julgando horrores, porque lá no fundo, eu ainda quero ser essa pessoa que termina um livro muito rápido. Eu tenho uma amiga, minha melhor amiga, que ela lê livros muito rápido. E aí, juro, teve um dia que a gente tava conversando, e aí, sei lá, era um domingo, talvez. E aí eu virei pra ela e falei assim, cara, o que você tá fazendo? E ela falou assim, eu tô lendo um livro, comecei agora. No final do dia, ela virou pra mim e falou assim, cara, terminei o livro. E eu fiz, mulher, eu demoraria umas 2 semanas pra ler esse livro pituquinho, sabe? E era um livro assim, né, de 200 e poucas páginas, pelo que eu me lembro. 100 Kisses from a Boy, alguma coisa assim. Sei lá, isso daí, era um romancinho. E aí eu fiquei me sentindo super mal. Virei pra ela assim, caralho, você já terminou, meu Deus. E aí, bom, comparação entra aqui também, tá? Não queria falar nada, não. Mas eu fiz anotações. Então, pra eu não ficar divagando muito, em alguns momentos eu vou olhar pra baixo, porque aí eu tô olhando pras minhas anotações. Então, vamos lá. Eu acho que o livro, ele é um condensado de tudo que a Marcela fala no podcast dela. Até porque, e isso é um ponto que me irritou um pouco nos primeiros momentos do livro, e talvez por isso eu tenha demorado um pouco mais pra poder terminar ele, é que ela referencia o podcast muitas vezes. Então, tipo, em algum momento ela tá falando assim, porque minha relação com o esporte era assim, assim, assim. Mas aí, como eu disse, no episódio XYZ do Bom Dia Óbvios com a fulana de tal. E aí ela vai e fala. Aí, sei lá, tipo, em 2 ou 3 parágrafos adiante, ela tá falando sobre alguma outra coisa. E ela fala, mas aí, no episódio de Bom Dia Óbvios, no episódio XYZ com a fulana de tal. E aí eu ficava assim, ai, Mona, tá bom, já entendi que você quer que eu vá pro seu podcast. Isso aqui é um produto de transmídia. Eu entendi. Então, calma. Eu vou escutar tudo, prometo, juro pra você. E aí, inclusive, eu até pensei em ouvir, sei lá, um episódio chave pra poder vir aqui falar, mas não dá. Não dá pra ouvir um episódio chave pra vir aqui e falar só sobre o livro, porque o livro é um condensado do podcast inteiro. Então, assim, eu teria que passar 5 dias ouvindo pra poder vir aqui falar pra você sobre o podcast também. Mas, enfim.
No livro, ela acaba abordando muito sobre a experiência feminina no geral. Então, sobre performance, sobre cobrança, sobre amizades, amores, trabalho, sobre culpa, muita culpa, e sobre dúvidas, né? Porque a gente duvida muito da gente, né? RS, risos desesperados. E sobre criatividade também. Em momentos ela fala muito sobre criatividade, sobre como, sei lá, tipo, o exercício ajuda ela a ser criativa também. E aí, eu entendi, quando eu tava quase terminando o livro, eu entendi que, de fato, talvez eu precisasse ler ele primeiro pra depois chegar aqui, nesse. Que, inclusive, eu tô na página 208. E, enfim, eu realmente acho que, se você quiser começar pelo estudo da experiência feminina, no geral, né? Acho que essa aqui pode ser a pontinha do dedo no lago enorme que é ser. Depois passa pra Mulheres que Correm com os Lobos, e aí uma Simone de Beauvoir, e aí uma Lélia Gonzalez, Bell Hooks, quem mais? Gente, esqueci o nome dela, mas a face dela está. Descobri que eu sou péssima com nomes. Maluquice, né, da minha parte, porque assim, eu escrevo, não deveria. Mas, eu esqueci, ela é professora também, filósofa, ela foi presa em algum momento lá nos Estados Unidos, considerada comunista. Você tá sabendo quem que é? Você sabe quem é? Eu sei que você sabe, e eu sei, porque eu tô com a cara dela no meu... na minha cabeça, mas eu não tô lembrando o nome dessa querida. Ela. E aí, tá, lendo o livro, eu fiquei pensando muito sobre como as mulheres, no geral, se cobram demais, né? Tipo, eu comecei a ler porque eu estava me cobrando por não ser criativa o suficiente. Mas eu não tava levando em conta de que talvez eu tivesse meio cansada, né? Literalmente, exausta. Então, e de como isso acaba afetando a nossa criatividade no geral. Em muitos momentos, eu também ficava me perguntando se todos esses questionamentos, cobranças e toda essa culpa, na verdade, fossem um projeto. Eu acho que sim. Porque, né? Também sobre como a gente continuar e se cercar de outras mulheres e de outras experiências diferentes das nossas, com pessoas que são diferentes da gente em muitos aspectos e tudo mais, acaba tanto abrindo o nosso leque quanto sendo um ato de resistência dentro dessa sociedade em que a gente vive, sabe? Em muitos momentos a Marcela fala sobre como as amizades ajudaram ela em muitos âmbitos. E isso é muito real, sabe? Tipo, eu não sei o que eu seria sem as minhas amigas. Sério. Porque tem momentos em que a vida parece muito pesada, assim, sabe? E aí a gente vira pros nossos amigos e amigas, mas pras nossas amigas, e fala, cara, tô me sentindo péssima, horrível, horrorosa. E aí as amigas viram, ô amiga, dá aqui um abracinho, está tudo bem, sabe? E. Enfim, tenham amigas, mulheres. Se cerquem de outras mulheres. Vamos não cair nesse papinho misógino de que as mulheres se odeiam e de que as mulheres são fofoqueiras e de que as mulheres estão sempre tentando, sabe? Puxar o tapete uma da outra. Esses casos existem, com certeza, mas muito do que a gente acredita, no geral, é cooptado por essa visão misógina que acaba caindo sobre nós, né? No geral. Até porque, deixa eu ver se eu acho a passagem. Acho que fala muito daquela parte de ambição. Então, na página 110, quando ela tá falando sobre mulheres difíceis, ela cita assim: tem um trecho do episódio com a psicanalista Maria Homem, o episódio 38, de que gosto muito. Ela lembra que a solidão feminina foi historicamente articulada, então impedir as alianças femininas é uma excelente maneira de tirar o nosso poder. Vamos pensar em roteiros de cinema. Séries teens ainda colocam as amigas rivais. É uma estrutura que está montada para colocar o homem como protetor e as abelhas femininas em luta para alcançar a proteção. E é muito isso, assim, sabe? Você sabia que, por exemplo, gossip, né, a palavra em inglês, gossip,
ela ganhou outro significado durante o século XIX, talvez, em que talvez um pouco antes, quando essas alianças femininas começaram a ser vistas como coisas ruins. Porque antes, gossip era sobre você saber o que estava acontecendo mesmo. Não tinha esse peso de coisa ruim, sabe? Tipo Gossip Girl, né? Você já entende no nome da série que a Gossip Girl é uma coisa ruim, né? Mas antigamente não, era só sobre ter informação sobre os outros, no geral. Então, e aí existiam, né, esses grupos de mulheres que trabalhavam juntas e que comentavam sobre as vidas dos outros e tudo mais. Claro, né? Quando a gente tá falando de pessoas, a gente tá sempre falando sobre, nossa, eu vou aqui colocar um pouco de veneno, né, nas coisas que eu tô dizendo sobre fulano de tal. Porque as nossas informações e as nossas visões sobre os outros são enviesadas. A gente nunca vai falar de alguém que a gente não gosta de maneira neutra. Nunca. Então, enfim, né? Fecha parênteses. E aí, depois de um tempo em que sei lá. Não foi no século XIX. Sei lá quando foi. Mas, enfim. Na época em que queimavam as mulheres na fogueira. E isso também acabou sendo considerado uma coisa ruim. Então, era incentivado que outras mulheres denunciassem as mulheres próximas que estavam fazendo gossip, por exemplo. E elas podiam ser presas por isso. Maluquice, né? Então, vamos parar. Vamos cultivar mais amizades entre mulheres, porque é assim que a gente acaba se entendendo e acaba não ficando tão sozinha nas nossas experiências, assim, de verdade. De coração. Quando a gente. Sabe, é que, sei lá, eu sinto que, principalmente hoje em dia, né, a gente tem uma mania de ficar achando que tudo que acontece com a gente é muito particular. E aí tem aqueles memes, né? Tipo, nossa, nenhuma experiência é particular. Algumas não são mesmo, sabe? E aí é bom que a gente consiga conversar com outras pessoas, justamente pra poder entender que algumas experiências elas não são tão particulares quanto a gente acha que são. E aí os outros podem até ajudar a gente a resolver os nossos problemas. Porque é isso, né? Tipo, eu tô passando por essa coisa X. Será que se você não fizer isso de tal jeito, ou pensar nisso dessa maneira, a coisa não fique um pouco mais leve pra que você continue vivendo relativamente com tranquilidade? Bom, tranquilidade morando em São Paulo não existe, né? Mas, enfim. E aí, deixa eu checar as minhas anotações. Mas, enfim, fecha parênteses, né? Vamos parar de falar sobre amizades femininas. Em algum momento isso vai voltar, mas tá. O livro, ele começa muito de um jeito generalista. Então, a Marcela começa abordando justamente esse cansaço. Até porque ela te entrega o que o texto promete, né? Logo de primeira, pra você ficar, sabe? Vamos aqui falar sobre cansaço rapidinho? Então, tá. E aí a gente fala sobre cansaço, sobre performance no trabalho, sobre como os nossos trabalhos acabaram mudando em relação ao contexto da pandemia e tudo mais. E sobre as telas, no geral. Eu fiquei pensando muito sobre foco roubado durante muito tempo nesse livro. E sobre como, tipo, o trabalho não acaba, e é por isso que acaba contribuindo pra gente se sentir tão cansado. E sobre como isso afeta as nossas ansiedades e as nossas depressões, etc, etc, etc. Mas aí depois ela acaba afunilando, assim, sabe? Tipo, tá, beleza, mas como é que isso afeta mulheres que têm jornada dupla, tripla, quádrupla? Como que isso afeta os relacionamentos, sabe? E como que isso afeta a nossa percepção de nós mesmas? Tipo, se a gente tá cansada, obviamente a gente vai sentir que a gente precisa fazer mais. Mesmo que isso não esteja sendo cobrado. Na sua cabeça, você vai acabar achando que você precisa fazer mais. Mesmo que seja uma voz muito pequenininha que tá lá no fundo, você vai acabar falando, tipo, não, eu tô cansada, mas assim, eu consigo dar conta das coisas. Será? Eu não tô dizendo que você não consegue, eu só tô dizendo que às vezes a gente tá levando nosso corpo físico, sabe, a extremos. Porque a gente quer continuar performando essa coisa
dessa mulher, dessa super mulher que consegue fazer tudo, porque é isso que a sociedade ensina pra gente, sabe? Que a gente tem que ser uma super mulher. Principalmente agora que a gente trabalha. A gente precisa trabalhar, né? É, E bom, aqui eu vou fazer um recorte, né? Isso já era cobrado, por exemplo, de mulheres negras há muito tempo atrás. Muito antes de ser cobrado de mulheres brancas. De ser essa super mulher que dá conta de tudo. Do trabalho, da casa, dos filhos, do marido, etc, 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 etc. Com um sorriso no rosto, porque tem que ter, né? Tá tudo bem, eu tô aqui tomando no cu, mas tá tudo certo. Vamos lá, vida que segue. Insira aqui, racismo também, né? Nessa toada, insira. E aí, vai lá, minha filha, dá conta disso tudo aí. Legal, né? Não é legal, não. Enfim, é... intersecções que a gente faz. A gente tem que ser muito consciente das nossas intersecções, viu? Você não é? Então tá na hora de começar a estudar. Bom dia! E aí, por exemplo, como eu comecei falando sobre criatividade, em algum momento do livro ela fala sobre a glorificação do desocupado, sabe? Então, às vezes, e nisso aqui ela já tá falando de um pouco de generalismo, assim, ainda, sabe? Na primeira parte, exausta. Dá pra ver? Eu grifei muito esse livro, tá? Ela fala muito sobre o direito ao descanso. Então, por exemplo, e o direito de não fazer nada. Literalmente, o seu direito de não fazer nada, de ficar olhando pra uma parede, brisando, assim, sabe? E sobre como isso acaba ajudando a gente, sei lá, a meditar de certa forma. Porque a gente não consegue meditar porque as nossas cabeças estão sempre falando. Por quê? Porque a gente tá sempre o tempo todo com uma tela na cara, assim, ó. Não, blá, 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 blá. E aí, Instagram, rolagem infinita e só piora. Só piora. Inclusive, eu vi uma um rumor, uma notícia, sei lá, vi na internet, de que as redes sociais agora vão realmente começar a ser responsabilizadas e que o vício em redes sociais vai ser tratado como um vício, realmente, como uma pessoa que é viciada em drogas ou uma pessoa que é viciada em álcool, etc e tal. E de como saíram algumas notícias de que eles sabiam sobre isso e de que é por isso que eles queriam levar isso pra crianças, assim, e sobre como é interessante que, de fato, a gente acabe protegendo as crianças de redes sociais durante até os 15, 16 anos, ou até um pouco mais, talvez, para que a cabeça delas não fique derretida. Vamos botar derretida? Pra que a cabeça delas não fique derretida, sabe? Enquanto elas crescem. Porque a gente tem muito. E aí, já vou entrar de novo no livro. Porque a gente tem muito essa coisa dessa comparação, né? Por exemplo, antigamente, nós, mulheres, nos comparávamos com. E aqui abro um parênteses. Eu tenho 26 anos. Eu me lembro do finalzinho do analógico como só analógico. Eu lembro de ter aulas de informática na escola, em que você literalmente aprendia a mexer num computador, assim, sabe? Inclusive, eu lembro da minha professora, ela era uma diva. Meio exausta também, coitada. Gente, lidar com criança não é fácil, você tem que gostar muito. Lidar com pessoas, no geral, né? Não é fácil, você tem que gostar muito do seu trabalho. Eu me lembro muito bem de ainda fazer ativamente, tipo, ir até uma banquinha da esquina pra poder comprar uma Capricho, tipo, pedir pros meus pais, pelo amor de Deus, pra me comprarem um gibi da Turma da Mônica, essas coisas assim, sabe? Hoje em dia você vai numa banca de jornal e não tem só jornal, né? Não tem só jornal. Jornal hoje em dia serve pro cachorro fazer xixi. Mas não tem só, tipo, coisas que você, né, revistinhas, não tem só isso, né? Tem cabo de carregador, tem mochila, juro, tem mochila, juro. E não tinha isso antes, não tinha, era só revistinha, gibi e jornal, acabou. Você quer outras coisas, você vai no shopping comprar, né? Cabo de câmera, essas coisas, você não acha lá. Enfim. E aí, antes, a gente se comparava com as meninas que estavam ali, né? Com as artistas da MTV, com
as meninas das novelas e tudo mais, essas coisas que a gente via na televisão, né? Que era o mainstream. E em momentos muito pontuais, assim, sabe? Porque a gente sentava na frente da TV e a gente abria uma revista pra poder ver essas coisas e essas pessoas. E a comparação era inevitável, claro. Porque, bom, mulheres estão sempre se comparando umas com as outras porque a gente vive numa sociedade de comparação. Em que a gente sempre tem que performar beleza e tal, né? Principalmente beleza, né? Porque, enfim, somos acessórios dos homens. Risos desesperados. Não, não mais, né? Não mais. Vamos botar aqui, não mais. E, enfim, essas comparações eram muito pontuais. E agora elas não são pontuais, né? Existe um estudo da Dove, a marca Dove, que fala que muitas meninas de 6 anos querem fazer procedimentos estéticos. Tipo, não gosto da minha barriguinha. Meu amor, você tem 6 aninhos. Juro. Não, sério, tem uma passagem nesse livro que fala sobre isso. Que é justamente quando a Marcela começa a falar sobre o espelho de hoje em dia, sabe? E sobre... Inclusive, essa parte me deixou um pouquinho engatilhada. Vamos falar. Se você tem problemas com o corpo, essa parte, se você for ler esse livro, pode te deixar um pouco engatilhada. Porque ela fala muito sobre os problemas dela com o corpo dela, né? Enfim, de novo, algumas experiências são compartilhadas. Toda mulher vai ter problema com o corpo. Seja porque é muito magra, seja porque é gorda, seja porque tá ali no meio entre as duas coisas e aí não é nem magra nem gorda. Então, isso também é um problema pra sociedade, etc e tal. E aí, enfim, nada nunca tá bom, né? Pra gente, nada nunca tá bom. E aí tem essa passagem em que ela fala... Eu não vou achar, certeza que não. Mas tem essa passagem em que ela cita, tipo, alguns estudos que falam que crianças estão com vontade de fazer procedimentos estéticos, assim, sabe? E, enfim, a gente não precisa ir muito longe. Tinha umas notícias de jornal que falavam justamente sobre essas meninas. Eu acho engraçado que nunca são menininhos, né? São sempre menininhas que iam pras lojas, sei lá, não é Eudora, mas é uma loja de maquiagem famosa, assim, né? Que tem produtos de skincare também, iam lá e começavam a usar esses produtos e pedir pros pais pra comprarem produtos que tem colágeno, sabe? Sendo que, porra, você tem 8 anos, a sua pele é colágeno, assim, sabe? Não, não tem o que fazer aí, já tá tudo bem, tá tudo ótimo. E aí iam lá e ficavam usando os produtos, bagunçando as prateleiras e fazendo birra pros pais comprarem os produtos porque elas queriam, porque tinham visto no TikTok, assim, sabe? Que outras criadoras de conteúdo que elas consumiam e tudo mais estavam ali usando esse produto. Tá vendo como é absurdo? Tá vendo como, sabe, como existe sempre vai existir um problema estético, na sua grande maioria, né? Pra que a gente consiga ser cooptada por essas coisas, pelo consumo e tudo mais. E, enfim, às vezes quando eu tô falando de consumo, eu me sinto muito hipócrita, porque eu tô literalmente fazendo publicidade. Bom, enfim, a gente tem que jogar o jogo, né? De alguma forma. Mas tá bom. E aí é bizarro, assim, porque esse tipo de cobrança, ela também parte para outros lugares. Por exemplo, criatividade ou pra inteligência. Eu tenho muitas amigas que são completamente, assim, juro, são as mulheres mais inteligentes que eu já conheci na minha vida e elas acham que elas são burras. Porque nada nunca dá bom. Nada nunca é suficiente pra gente. E aí vem aquela coisa, aquela culpa de, nossa, eu preciso fazer mais. Eu preciso ser melhor. Eu preciso ser melhor pros meus pais e pros meus irmãos e pro meu namorado e eu preciso ser interessante, bonita e sensual. E enquanto eu sou uma mastermind, assim, sabe? Tá vendo como é cansativo? Jurinho, enquanto eu tava lendo esse livro, eu ficava pensando... Esse livro, ele tem um nome perfeito, porque, assim, é cansativo, é muito cansativo. E, inclusive, quando eu falei sobre amor, ela também fala muito sobre amor aqui, tá? Fala muito. Mas aí é nesse viés de que a gente tá sempre
Que as nossas escolhas e relacionamentos e coisas também passam por esse lugar de preciso ser a melhor, a boazinha, né? E não seja boazinha. Vamos voltar aqui, ó. Esse aqui, ele fala sobre o arquétipo da mulher selvagem, que é não seja boazinha, não seja boazinha, não seja. Porque senão as pessoas vão cagar em cima da sua cabeça. Vamos não, vamos não. Vamos voltar, volta pra trás. Vem comigo, senta aqui. Do meu ladinho. Vamos lá, volta pra trás. Não seja boazinha. Vamos combinar, eu vou ser aqui, dá a mão. Não vamos ser boazinhas. A gente vai entender os outros, mas se os outros. É como diria a Isabela: você tem problema? Eu também tenho. Então, assim, a gente vai entender, a gente vai acolher, a gente vai ser legal, mas não vamos deixar o fudido transformar a gente na fudida. E pra todo mundo, tá? A fudida vai te transformar na fudida, o fudido vai te transformar na fudida. Entendeu? Não vamos. A gente tem que começar a falar não pros outros. Não é uma frase completa. Não. Ponto final. Ah, mas eu quero fazer. Não. Ah, mas e se a gente fizesse assim? Não. Tô a fim de fazer? Não, então é não. Sabe? Porque é isso, a gente tá. E aí é, né, aquela coisa da prateleira do amor e tudo mais e tal, em que a gente quer ser escolhida. A gente tem todas essas coisas, eu entendo. Mas não é não. Não quer fazer, não faz. Não quero ir, não vá. Ai, não quero conhecer fulano de tal agora, não conheça. Não se coloque. Não despenda energia pra uma coisa que você não quer fazer. Isso, eu tô falando comigo também. Tá? Luana. Escuta, Luana. Não faça. Não quer, não faça. E aí, tá, colocar esses limites claros, assim, eu acho que acaba tornando a gente essa mulher difícil. E, enfim, quanto mais eu vivo, quanto mais eu aprendo sobre esses limites que a gente precisa colocar, mais eu entendo que isso transforma a gente nessa mulher completamente difícil, que ninguém vai querer lidar, sabe? E que atrai gente, mas que essas pessoas acabam dizendo, tipo, ah, não, você é muito difícil pra mim, não quero, não vai rolar. Não vai acontecer. Então, tem um livro que eu quero muito ler. Inclusive, eu terminei esse livro entendendo que, primeiro, eu precisava ouvir o Bom Dia Óbvios de cabo a rabo. Segundo, eu precisava ler todos os livros que tem aqui nesse apêndice. Todos. Inclusive, tem um que chama Indomável, da Glennon Doyle. Deixa eu abrir a página aqui. Porque ela fala justamente sobre ser essa mulher difícil. Ó, Glennon Doyle, Indomável. Desconfiar de nós mesmas e até nos temer faz parte da nossa domesticação. Desconfiar que a gente não quer alguma coisa? Será mesmo que eu não quero? Te torna domesticada. Vamos, não? Vamos lá. Eles nos convenceram a ter medo de nós mesmas. Portanto, não honramos os nossos corpos, curiosidade, fome, julgamento, experiência e ambição. Em vez disso, bloqueamos nosso verdadeiro eu. As mulheres que são melhores nesse ato de desaparecimento recebem os maiores elogios. Ela é tão altruísta. Você pode imaginar? A epítome da feminilidade é perder-se completamente. Esse é o objetivo final da nossa cultura patriarcal. E aqui, minhas irmãs, Clarissa, ela fala de um jeito meio esquisito, assim. Você vai demorar um pouco pra poder entender o que ela tá falando, mas quando você entende, minha irmã, você vai. Você fala. Porque é isso, assim. Eu acho que a lição que fica desse livro e a que vai ficar do próximo é: honre as suas vontades. Honre o seu corpo. Honre essa energia de criação e destruição que existe dentro de você. Porque, assim, eu acho que a gente demora. E isso é um conceito do livro número 2 de Mulheres que Correm com os Lobos. A gente tem dentro da gente essa energia de criação e destruição pra tudo, sabe? É um conceito que a Clarissa dá que chama conceito de vida, morte e vida. Então, a gente cria uma coisa e essa coisa vai morrendo pra que outra coisa surja depois dela. E isso é muito sobre a gente aceitar os ciclos da vida no geral, sabe? Então, por exemplo, eu sei que eu tô divagando, tá? Mas vamos lá, vem comigo. Eu não aceito que eu demoro mais agora pra poder ler um livro.
E aí eu fico me cobrando e me sentindo péssima por causa disso. Só que o que eu preciso entender é que o conceito de vida, morte e vida tá sendo aplicado aqui o tempo todo. Antes, eu tinha essa energia e esse tempo. Vamos botar assim? Eu tinha essa energia e esse tempo pra poder ler o quanto eu queria. Eu não tinha, por exemplo, algumas outras obrigações e tudo mais. Não tinha, tá tudo bem, sabe? E agora, isso morreu. Pra dar lugar pra outro tipo de leitora que eu vou me tornar. Isso pra tudo, assim, sabe? Sei lá, perdi um emprego. Antes eu tinha esse emprego. Eu perdi ele pra que outra coisa entre no lugar. As coisas, elas são circulares quando a gente começa a entender elas, assim, sabe? E entender essas coisas, entender esses conceitos, faz com que a gente veja a vida de uma maneira mais leve. Porque, assim, esse livro ele não é só sobre nossa, realmente a sociedade é uma merda e a gente tem que aceitar. Claro que não, sabe? O capítulo final é só sobre, porra, chegou a hora de sonhar de novo, de recomeçar, de entender que a vida tem esses processos e tudo mais, e de continuar esperançando pra refazer o que a gente precisa refazer. Sim, sabe? O livro termina, literalmente, com e aí, o que você vai fazer pela sua felicidade hoje, sabe? Eu grifei uma parte desse livro assim. Os meninos sabem o que querem olhando pra dentro. As meninas olham pra fora. Porque quando somos ensinadas que precisamos agradar, esquecemos quem somos. Conversa muito com a citação da Glennon Doyle, né? Só que nessa vida, se você não tomar as decisões, alguém vai fazer isso por você. O que acontece quando a vida toma rumos por decisões alheias? O que acontece quando a gente se anula, sabe? E aí, teve uma outra parte que eu grifei. Em uma vida podem existir tantas versões de nós, porque é isso, sabe? Tá vendo como as coisas se complementam? Essa coisa da vida, morte e vida, sabe? Existem muitas vidas dentro da sua, existem muitas versões suas dentro da sua. E a gente tem que aprender que a gente tem que aceitar, ficar de luto pelas nossas versões antigas, mas seguir em frente. Porque se a gente fica paralisada, a vida fica paralisada. A vida, ela continua acontecendo pros outros. Mas e a gente? Quando é que a gente vai voltar a sonhar e a ser feliz? Sabe? E eu acho que isso afeta muito esse conceito primário que eu trouxe pra esse lugar, assim, sabe? De comprar esse livro e de tentar entender a experiência feminina no geral, que vem me atraindo muito pra muitas coisas. Ser criativa é em lutar pelas coisas que passaram. Botar isso pra fora, sabe? Criar coisas e deixar elas irem. Porque a gente que cria... E tem uma voz na minha cabeça dizendo, será mesmo que você cria? Mas, enfim. A gente que cria... Durante muito tempo a gente tem muito medo de botar isso pra fora. Medo do que as pessoas vão falar. Porque elas vão falar. Sabe? Eu tô aqui com muito medo de botar isso no ar. Mas a gente tem que ir com medo mesmo, né? A gente tem que fazer as coisas com medo mesmo, porque... É isso, aqui ela fala muito... Esse é o primeiro livro dela, né? Tem o outro lá, que eu esqueci o nome agora. Mas é um nome... Não é um nome tão grande. Que, inclusive, essa amiga pra quem eu emprestei esse livro... Logo de primeira, eu terminei e falei, leia, vai, toma, pega, lê. Porque eu acho que muito do que a Marcela fala aqui também é dito aqui, só que aqui é mais conceitos junguianos e tal. Não que aqui não tenha, mas aqui é mais tipo assim, amiga, vamos sentar e conversar? E aqui é mais tipo assim, vai estudar. E aí isso ajuda muito pra entender que a gente que cria, a gente tem que botar as coisas pra fora, sabe? Porque senão vai virar uma bola aqui e você não vai conseguir criar, tipo, sabe, choro aqui na garganta. Enfim, o corpo, né, ele fala com a gente também. Mas é isso que a gente faz. É isso que a gente precisa fazer. E desapegar, né? Deixa aí. Vai lá, arrasa. Porque
Porque aqui ela fala muito sobre, tipo, é o meu primeiro livro, tal, e se as pessoas odiarem, tem gente que vai odiar mesmo. Porque muito do que a gente odeia no outro também fala muito sobre a gente, né? Tipo assim, eu não gosto do fulano porque ele é teimoso. Ah, mas você não é, né? O alecrim dourado. Sabe? Tipo, não é, né? Ah, não, eu sou. Não, tudo bem. Não. Ah, pelo amor de Deus. E aí é isso, assim, sabe? Tipo, a gente tem que ter a coragem de desligar essa vozinha que existe dentro da gente, assim, sabe? Desse perfeccionismo que existe dentro da gente. E é engraçado porque eu venho olhando pra esse espelho de perfeccionismo que existe dentro de mim e que me deixa muito hipervigilante, assim. É isso, eu venho entrando de encontro, entendendo, tá dando murro em ponta de faca. Porque eu já entendi, eu sou muito perfeccionista. Eu tenho certeza que quando eu for editar esse vídeo aqui, eu vou me perguntar 55 mil vezes se eu deveria. E aqui ela fala muito sobre perfeccionismo. Lê esse livro, sério. Ela fala muito sobre perfeccionismo, tem um capítulo só pra isso, tem os tipos de perfeccionista que você pode ser e como isso afeta a sua síndrome de impostora e tudo mais, sabe? Como isso afeta a maneira com que você se coloca, como isso afeta as coisas que você deixa de fazer, sabe? Porque você é muito perfeccionista. E como isso acaba paralisando a nossa vida no geral, sabe? Porque é óbvio, a gente tem que ser perfeita. Senão, quem é que vai amar a gente? Acho que tá bom, né? Deixa, deu. Chega. É isso aí. É isso aí. Mas, o que fica, eu vou fazer a mesma pergunta que ela faz. O que você vai fazer pela sua felicidade hoje? A gente vai tentar entender os nossos âmbitos de perfeccionismo e as coisas que afetam a gente no geral e vai lidar com isso. Ou a gente não vai fazer nada. Continue criando, mesmo que seja uma merda. E é o que eu tô falando pra mim também. Ai, ai. É isso, se você gostou, segue. Ou não, sabe? Só, sei lá, avalia. Isso aqui vai pro Spotify também. Avalia, segue, escuta o Bom Dia Óbvios, compra esse livro aqui, da mulher, do lobo. E continua criando. Continua. Mesmo que fique ruim. E será que tá ruim? Fica aí a pensata. Será que tudo é tão ruim quanto a gente acha que é na nossa cabeça? Eu tô me questionando muito sobre isso. É isso. Um beijo.